Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar o programa Academia. Hoje vamos falar sobre direito à privacidade e proteção de dados pessoais no Brasil. A dissertação é da mestra em Direito Clarissa Menezes Vaz Mazzilli. Regulação do tratamento de dados pessoais no Brasil. Papel do usuário na defesa de um direito autônomo à tutela de dados pessoais. Dissertação apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de mestre no programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, sob a orientação da professora doutora Cristiana Soares de Freitas. Fazer um cadastro em um site, criar um e-mail, baixar um aplicativo, atividades normais no dia a dia de qualquer pessoa. Mas você sabe para onde vão os seus dados no momento que concorda com os termos e condições de uso do site ou do aplicativo? Seus dados estão protegidos? A dissertação de hoje discute a regulação e a proteção dos dados pessoais no Brasil. Discutem esse assunto aqui com a gente o mestre em Direito das Relações Internacionais, Felipe Rocha Martins Soares, e a mestra em Direito Constitucional, Eliane Saldan Fraga. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Academia. Eu já me dirijo à Clarissa para pedir que ela faça uma exposição inicial do trabalho dela para que o espectador possa entender. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade de falar sobre esse tema com os senhores e com os telespectadores. Esse tema eu estudei a partir de uma experiência na atividade jurisdicional, vendo algumas demandas novas que começavam a chegar no judiciário e também na própria academia, percebendo algumas matérias novas relacionadas à tutela de direitos no âmbito da internet. Além disso, no dia a dia, vamos percebendo que em uma sociedade em rede, como vivemos hoje em dia, a informação, o dado pessoal, toda informação é muito relevante para qualquer tipo de economia e interação social, mas o dado pessoal, nesse ambiente especificamente, passou a se mostrar como uma matéria-prima que norteia muitas atividades. Atividades, por exemplo, do Estado, seja no desenvolvimento de políticas públicas, ou também de vigilância por parte do Estado, ou atividades no âmbito do mercado por agentes econômicos. E a partir disso, houve uma sensação de que o usuário, o titular desses dados, está em uma posição um pouco hipossuficiente em relação aos demais agentes. E foi com esse objetivo que eu passei a estudar esse tema, a fim de verificar o quanto esse direito à tutela de um dado pessoal é reconhecido no nosso ordenamento jurídico no Brasil e qual é realmente a posição do usuário em face desse direito. Se há conhecimento sobre a existência desse direito ou sobre a dimensão de violação que esse direito sofre no dia a dia, seja em atividades comerciais, como hoje em dia existe o marketing diferenciado, uma microeconomia pautada nos dados, ou seja, nas atividades do Estado mesmo, por meio de vigilância feita a partir de dados pessoais ou do desenvolvimento de políticas públicas com uso dessa informação de maneira, às vezes, não consciente por parte do titular desse dado. E foi a partir dessa motivação que eu desenvolvi essa pesquisa, juntamente com a professora Cristiana, e partimos de uma ideia de verificar como que no ambiente regulatório brasileiro isso está sendo tratado hoje em dia e qual é a participação do usuário, qual a sua força de influenciar na criação desse ambiente regulatório que é muito desafiador, já que é necessário conciliar uma série de interesses para que essa matéria-prima tenha o seu valor reconhecido, possa ser utilizada pela economia ou pelo Estado e, ao mesmo tempo, para que o usuário não fique numa situação tão desfavorável e sem poder exercer a sua autotutela em relação a esse direito. Bom, então vamos já convidar os nossos debatedores para fazerem suas questões. Eliane, muito obrigado por vir aqui novamente. Eu peço que você faça uma questão para a Clarissa. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite e eu quero parabenizar pelo trabalho, pela escolha do tema, pela forma como você enfrentou em profundidade, reunindo pensamentos de diferentes correntes, então isso enriqueceu muito o debate, né? E nessa linha de pesquisa, você cita bastante uma das teorias regulatórias encabeçadas pelo Lessig, né? Ele tem uma frase célebre até, que o código é a lei. A gente está numa sociedade, basicamente, que vive uma algoritmocracia, né, digamos assim,
E realmente é preciso conciliar esses interesses para poder seguir em frente sem engessar o desenvolvimento, mas sem deixar os nossos dados à deriva, né? E aí você faz uma diferenciação muito interessante sobre o conceito de privacidade já defendido, já previsto em nossa legislação, e uma ramificação da privacidade autônoma, como o direito à tutela dos dados pessoais, que é a tentativa dessa regulamentação de conferir ao titular dos dados o poder sobre o que é feito com o seu dado, né? Então, eu queria que você esclarecesse assim, quais os efeitos práticos, né, nessa nova regulamentação, e juntando um pouquinho aí o conceito de extimidade, que é um conceito novo, pouco difundido, e muito valioso nesse cenário. Agradeço a sua pergunta, vai ser boa para esclarecer alguns pontos essenciais do estudo. Por exemplo, uma das premissas adotada foi justamente o fato de que a tutela dos dados pessoais se distingue da privacidade. A privacidade já é amplamente reconhecida no nosso ordenamento, todos temos alguma noção do que significa isso, mas o que ocorre é que a ideia que orienta o reconhecimento de um direito à privacidade, que é a separação de público e privado, não é suficiente para tutelar um dado pessoal. Pode haver, por exemplo, uma ofensa ao direito de tutela de um dado pessoal sem que haja ofensa à privacidade. É possível, por exemplo, que uma pessoa queira exercer o direito de ter conhecimento de como um dado seu é utilizado, por exemplo, de como que suas informações são utilizadas no sistema de credit scoring, que já é aceito hoje em dia pela Lei de Cadastro Positivo e na jurisprudência brasileira. E não necessariamente isso implicaria uma ofensa a um direito à privacidade. Então, a dinâmica que se aplica para a tutela de um dado pessoal é a da autodeterminação sobre a sua informação e não necessariamente da ideia de sigilo e público, de público e privado. Então, o objetivo de resguardar um segredo sobre alguma informação pessoal orienta uma noção de privacidade, mas de dado pessoal não. É apenas uma questão de autodeterminação sobre o que é feito com essa informação. O direito à intimidade passou a ser necessária a sua tutela quando se trata especificamente de ações realizadas por usuários numa rede de computadores, como a internet, e, por exemplo, em redes sociais, em que eu posso escolher, cada um pode escolher que tipo de informação vai ser divulgada naquele meio. No entanto, o fato de ter sido divulgada uma informação, uma situação, uma experiência do usuário, não significa que aquilo se tornou de domínio público, que é um valor que alguma empresa, alguma companhia privada ou até mesmo o Estado pode tentar defender. Então, o direito à intimidade confere ao titular dessa informação a faculdade de ter que uma informação divulgada ou não conforme a sua própria discricionariedade e não conforme uma ideia de que aquilo foi levado para domínio público. Clarissa, você já disse que é desafiador, essa regulação é uma coisa desafiadora, mas explica para o nosso espectador por que essa regulação na internet, dessas coisas da internet, ela é tão desafiadora do que na própria realidade. Por que é tão difícil regular assim na internet? Toda pretensão de regulação é bastante desafiadora de qualquer maneira, porque sempre é necessário conciliar muitos interesses. E é preciso, por exemplo, permitir o desenvolvimento econômico, mas, ao mesmo tempo, tutelar direitos dos indivíduos. Como premissa para eu partir para esse estudo, eu percebi que isso era um pouco mais complicado na internet, em primeiro lugar, pela forma como ela foi criada, a internet. Ela surgiu dentro de um ambiente acadêmico, com o objetivo de existir um ambiente de comunicação muito boa num momento de guerra, principalmente dentro da academia norte-americana, e não como um ambiente para exercer cidadania ou para exercer atividades econômicas ou vigilância. E, com isso, acabou que a internet possui uma arquitetura de rede que não é do conhecimento de muitas pessoas. Por exemplo, os dados não passam de forma aérea para os lugares, eles são transitados por meio de uma arquitetura física, de backbone, de cabeamento. E quem detém o conhecimento sobre essa tecnologia é quem hoje tem a maior força de influência de como esses dados vão ser tratados. Então, e ao mesmo tempo, como esse desenvolvimento da internet surgiu sem que fosse feito por meio de leis impostas, e sim de uma maneira muito natural, na medida das necessidades a que foi sendo criado esse cenário, surgiram também alguns elementos muito críticos
para que a internet funcione. Por exemplo, os nomes de domínio, que hoje em dia são essenciais para que cheguemos a algum site, por exemplo, são limitados e quem é que determina quais serão os nomes de domínio, quem faz essa distribuição ou não. Isso começou a ser feito por uma empresa privada e depois isso passou a ser feito conjuntamente com o Estado norte-americano. A mesma coisa os números de IP de cada um dos usuários. Isso tudo pode ser usado para finalidades simplesmente de permitir a comunicação na rede ou finalidades econômicas, finalidades de controle de mercado, controle de opinião pública, enfim. E aí que é a maior dificuldade, o maior desafio de regular nesse ambiente. Sem dúvida, é isso mesmo. Bom, eu vou pedir então uma questão para o Felipe, que agora está aí como debatedor, mas esteve antes aqui, né, como expositor. Seja bem-vindo novamente, Felipe. Obrigado, é uma satisfação, um prazer estar aqui de novo com vocês, tá? E eu queria parabenizar a Clarissa também pela riqueza do trabalho dela, pela profundidade da pesquisa, pelo aprofundamento que ela conseguiu trazer para o tema e a complexidade realmente é um tema que a gente ainda não entende em toda a sua amplitude, né? Eu vou começar a minha pergunta com duas máximas, né? A primeira é uma máxima que já é popularizada na internet, que diz assim: se você não paga nada por um produto ou um serviço, você é o produto, né? Quer dizer, os seus dados é que fomentam essa economia, essa nova economia criativa também, e isso é importante, né? A gente precisa ter esse desenvolvimento. A segunda máxima, que também tem sido muito popularizada, é que o dado é o novo petróleo, né? Com uma diferença: o petróleo é escasso e o dado o volume com que é criado, gerado e multiplicado e transita e é processado só aumenta, né? Aumenta com a internet das coisas, aumenta com novas tecnologias de processamento, aumenta com a inteligência artificial, que precisa de um grande volume de dados. A questão é como achar uma regulação, um meio termo. Você parece ter um embate de um lado entre privacidade e segurança, do outro lado entre privacidade e desenvolvimento econômico. Como transformar esse paradigma, fazer com que deixe de ser um embate e fazer as duas coisas conviverem, né? Quer dizer, como que eu acho o equilíbrio entre a privacidade, que é importantíssima, e o desenvolvimento econômico, uma vez que essas empresas são baseadas em dados, né? A economia é baseada em dados. Felipe, eu vou pedir à Clarissa que faça a resposta a essa questão no próximo bloco. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e daqui a pouco estaremos de volta aqui no Academia. Fique conosco. E o programa Academia está de volta. O nosso assunto de hoje é a proteção de dados pessoais no Brasil. A expositora é Clarissa Menezes Vaz Mazzilli e os convidados são Felipe Rocha Martins Soares e Eliane Saldan Fraga. Bom, no bloco anterior nós deixamos aqui em aberto a pergunta do Felipe e eu gostaria que você repetisse para a gente retomar o nosso debate. Bom, a grande dúvida é se eu consigo achar um plano regulatório ideal para eu compatibilizar o desenvolvimento econômico que a ciência de dados e a exploração dos dados traz com a intimidade das pessoas. Seria aí um equilíbrio, né, Clarissa? Obrigada pela sua pergunta. Eu imagino que essa pergunta ainda possa ser e será o pano de fundo ainda de muitas pesquisas. Essa resposta não está pronta. E, na verdade, é um grande desafio desse ambiente regulatório, já que as atividades com o uso dos dados pessoais não são apenas uma realidade, mas também são desejadas por nós usuários também. Muitas pesquisas já existem e algumas podem ser encontradas no trabalho, feitas em outras universidades, em alguns institutos de pesquisa e de defesa do próprio consumidor, que mostram que, em primeiro lugar, o conhecimento do usuário ainda é muito pequeno nesse tema. E as empresas e o governo estão numa situação muito superior em termos de autodeterminação informacional quanto a esse assunto. Então, primeiramente, para se chegar numa posição, em um contexto de regulação melhor, é preciso, em primeiro lugar, conferir a cada usuário um conhecimento um pouco maior sobre essa situação, a fim de que a sociedade civil possa, como um todo, exercer uma ingerência um pouco maior na criação dessa regulação. E, talvez, a partir dessa amplitude maior de informação,
é possível chegar em algum contexto de regulação em que haja uma compatibilização um pouco maior de interesses e que não fique o usuário tão subjugado. É possível, por exemplo, criar alguns mecanismos de incentivo às empresas, incentivo econômico ou tributário, para que esse direito seja abarcado nas suas políticas de cada empresa. Mas ainda é uma questão em aberto e que precisa de muito estudo. Verdade. Liane, mais uma questão, por favor. Eu fico avaliando, né, se o nível de informação dos usuários, né, em geral, ainda é um conhecimento, existe a simetria informacional, como você bem destacou no trabalho, e muitas vezes, para compensar isso, surgirão demandas, né? Só que essa simetria, em alguma medida, ela existe também, porque é uma área de conhecimento muito diferente das ciências humanas, né? Então, o que o Poder Judiciário pode esperar, né, em termos de eventuais conflitos, que é o desejável que se encontrem alternativas nessa proposta de regulação, boas práticas, compliance, os incentivos, como você citou. Mas quando isso não for suficiente, né, qual é o desafio, né, de interpretar esses dados, interpretar esse panorama que o juiz pode aguardar, né? Obrigada pela pergunta. Em primeiro lugar, não apenas o magistrado, mas todos nós, como usuários, precisamos, como eu mencionei, ter uma noção de informação muito maior, até mesmo para que as demandas cheguem ao Poder Judiciário. O nível de ofensa a esse direito no âmbito da internet não é proporcional à quantidade de demandas que chegam, embora já haja algumas demandas judiciais com o objetivo de tutelar esse direito especificamente. Então, em primeiro lugar, aumentar a informação de todos, seja do magistrado como profissional ou de peritos. Ainda se depende muito de perícias confiáveis para poder chegar em alguma solução, já que as companhias, se são demandadas, prestam informações conforme o seu interesse naquele processo. E, em muitos casos, recusam a cumprir uma determinação judicial ou dizem que isso é tecnicamente inviável e, em muitas situações, o Poder Judiciário fica um pouco à mercê dessa informação. Então, em primeiro lugar, diminuir um pouco essa simetria de informação. Embora já haja muitos esforços legislativos de incrementar esse ambiente regulatório no Brasil, recentemente, por exemplo, a Lei de Proteção de Dados Pessoais, a Lei Geral, que já existe aqui no nosso país, foi modificada para criar uma autoridade de proteção de dados pessoais e, assim, fortalecer um pouco esse usuário, mas ainda assim há muitas falhas, algumas deficiências legislativas e resta ao Judiciário dar a última palavra quando algum direito for violado e isso for buscado por meio da atividade jurisdicional. E, então, é preciso ter uma consciência de que, em muitas situações, vai ser necessário o exercício de uma atividade contramajoritária, já que, majoritariamente, são as empresas e os governos que estão conseguindo imprimir sua força, muitas vezes até na aprovação de leis formais. E é preciso ter essa consciência do Poder Judiciário para que essa atividade contramajoritária seja suficiente ou, pelo menos, reforce um pouco a tutela desses dados com a última palavra, que é a da jurisdição. Perfeito. Felipe, mais uma questão? Opa. É interessante, no seu trabalho, em algum momento, você cita o caso do estudante austríaco que processou o Facebook e, para surpresa dele, e talvez de muita gente que estava acompanhando o caso, o volume de dados que ele recebe ao final do processo, e isso até leva a uma mudança de paradigma também na União Europeia, sai o antigo acordo Safe Harbor, vem o Privacy Shield no lugar, e mais recentemente o GDPR, né? Às vezes chega a ser assustador o volume de dados que é produzido por uma pessoa, né? O ponto é que as pessoas não têm noção de quanto é coletado, de como isso é coletado. Como a Eliana citou, é uma assimetria de informação, né? Você precisa regular essa informação de alguma forma e, como você muito bem colocou, a gente ainda está buscando um equilíbrio, talvez a LGPD ela vá um pouco na linha da sanção, como o próprio GDPR também, né? Vai buscar sancionar as empresas quando elas extrapolam, mas eu tenho dúvidas sobre a nossa capacidade de monitorar e de fiscalizar esse ambiente. Existe um estudo que eu acho bastante interessante, foram instalados um robozinho de coleta, um crawlerzinho de pesquisa em 50 mil computadores de voluntários, e a conclusão do estudo é que 2 a cada 1.000 pessoas gastavam mais do que 1 segundo lendo os acordos de usuário final, de aplicativos e softwares e tudo mais.
Isso acontece por quê? Porque os termos são muito técnicos, os acordos são muito longos. Você vê algum caminho para que eu não precise ir necessariamente para o lado da sanção, na busca por esse equilíbrio, mas que eu possa, de alguma forma, expor melhor as informações para o usuário, para que ele tenha um maior conhecimento daquilo que é feito com a informação dele? Bom, primeiramente, vendo essa questão de uma forma mais prática, os termos de uso poderiam ser mais resumidos, e assim como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor prevê que em qualquer negócio jurídico, as cláusulas que restringem o direito do consumidor precisam ser destacadas de alguma maneira, as práticas que a empresa pede autorização por meio desse termo de uso poderiam ser destacadas para esse usuário. No entanto, não me parece, ao longo da pesquisa, que isso resolveria essa situação. Seria muito útil, porque traria informação para o usuário, ele teria consciência a que está aderindo. No entanto, não há uma alternativa a esse usuário, a não ser aderir a isso ou não. Ou ele adere ou ele não participa da rede, ou ele não pode utilizar um aplicativo para se comunicar, ou ele não pode utilizar uma rede social que muitas vezes é um instrumento de trabalho. Então, na minha opinião, eu acho que seria até mais interessante do que destacar ou resumir um termo de adesão, uma política de privacidades, conferir alguma possibilidade, alguma alternativa a esse usuário. Por exemplo, poderia remunerar financeiramente em vez de oferecer o seu dado como forma de remuneração. Mas, hoje em dia, essa alternativa não existe. O que dá a entender é que utilizar o consentimento como fator legitimador de todas essas práticas com os dados é uma questão ainda falha nesse ambiente regulatório. Porque legitima, porém, é um consentimento que, ao contrário do que a lei prevê que precise ser, não é tão livre, embora expresso, e não é tão livre assim como deveria ser, como forma de manifestação de vontade em um negócio jurídico. Ou seja, as pessoas estão usando, elas aceitam o termo de uso, mas não leram. Existe algum, na sua opinião, Eliane, existe algum perigo de fato nisso? Da pessoa está lá usando o aplicativo, vai começar a usar o aplicativo, o site, e aí não leu aquele termo de uso do usuário lá. Existe algum risco de verdade ou não exatamente? Via de regra, em geral, presume-se que todos estão agindo no mercado de boa-fé para fins lícitos, né? O perigo que existe é a perda do controle sobre esses dados, né? E a partir do momento que eu aderi, porque às vezes não tem outra opção, realmente é muito difícil saber onde vai parar, o que vai ser feito, se vai ser manipulado, se vai ser armazenado de maneira segura, se vai ser adulterado. Então, o risco é inerente aos riscos cibernéticos, né? Mas, em geral, a gente tem que evoluir para que nenhuma regra, nenhum risco iniba o desenvolvimento, né? E quando a gente fala de desenvolvimento tecnológico, a Clarissa citou no trabalho dela, há 50 anos apenas, o que para o direito é quase nada, a internet era uma rede entre 4 universidades americanas. Então, olha, né, quanto se desenvolveu e cada vez mais esses saltos vão ser menores para mudanças maiores. O direito não vai conseguir necessariamente acompanhar essa evolução. Então, a gente tem que buscar informação, tem que conscientizar os fornecedores de dados e de serviços também, né? E governos. Uhum. Me veio uma questão aqui, Felipe, em relação ao trabalho também que você desenvolveu. Quer dizer, na sua opinião, o que parece mais desafiador? Essa regulação de que a gente trata aqui ou realmente a questão da jurisdição que você já tinha colocado? A gente tem muita dificuldade porque a tentação do legislador é regular um fenômeno que é global com regras locais, né? Então, ele acaba gerando distorções, muitas vezes, nesse comércio, nesse mercado, quando ele não contempla o fenômeno globalmente. Então, o grande desafio e a grande dificuldade que a gente enfrenta para regular a internet é gerar essa transversalidade e permitir com que o direito, que é um fenômeno territorial, em algumas ocasiões se projete extraterritorialmente sem infringir a soberania e a jurisdição de outros países, né? É bastante desafiador. Nesse aspecto da simetria de informação também, nessa relação do usuário com as empresas, com os conglomerados, o problema se manifesta de novo, né? Porque eu tenho uma lei de proteção de dados aqui no Brasil, mas eu tenho, por exemplo, uma perspectiva mais leniente com relação às empresas nos Estados Unidos, e essas empresas, muitas delas estão sediadas lá. Eu tenho uma legislação muito mais rigorosa do Estado chinês de vigilância e cada vez mais empresas chinesas estão oferecendo serviços baseados na web para cidadãos brasileiros, né? Então,
a gente ainda não tem um ponto em que a gente vá conseguir não só fazer prevalecer a nossa regulação, mas também no nível local, mas principalmente no nível global também, né? Uhum. E a gente fala em termos de computação em nuvem, né? Que eu posso ter uma jurisdição definida como sede da empresa, mas que esses dados podem estar, inclusive, em águas, oceanos, que não tem uma jurisdição. Essa nuvem pode estar em qualquer lugar, digamos assim. É uma estrutura física e que dificilmente a gente vai ter essa facilidade de harmonizar essas regras, né? Muito complicado. Tomara que isso se decida logo, porque a gente precisa muito de internet até para melhorar a qualidade de vida das pessoas, e também a gente gosta muito dessa história de internet, né? Eu queria que você falasse sobre a conclusão do seu trabalho, assim, em linha geral, o que foi que você levou em consideração ao fazer essa conclusão? Certo. Um dos enfoques do trabalho, um enfoque teórico, foi fazer a leitura desse ambiente a partir de teorias regulatórias, né? Então, o que percebi foi que as teorias regulatórias que têm como premissa uma força grande do usuário não explicam a realidade brasileira. Na verdade, embora esse ambiente seja bem descentrado quando se trata de regulação, já que tem o mercado, tem a sociedade civil, os usuários têm alguma força, sim, nesse ambiente em termos de proteção dos seus dados, e tem o Estado, por meio das leis formais. Essa regulação é descentrada, mas o usuário ainda está numa posição bastante hipossuficiente. A sociedade civil como um todo ainda precisa crescer para influenciar mais na criação das próprias normas. Isso foi uma das conclusões teoricamente obtida. E, além disso, uma conclusão mais prática foi que é preciso aumentar a informação e talvez mudar esse fator legitimador do nosso sistema, que é o consentimento, para que seja mais realista a tutela desse direito dentro do nosso ambiente regulatório. Perfeito. Parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado por vir aqui compartilhar as suas ideias. Muito obrigado, doutora Eliane, doutor Felipe, muito obrigado. E o Academia fica por aqui, você pode assistir a íntegra deste e de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial, e o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Saúde e paz para você e até o próximo programa. Tchau.